Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar alguns versículos da palavra de Deus nesta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de gravar esse vídeo. E eu estava aqui imaginando, né, com o que você está se preocupando, o que você está colocando em primeiro lugar, né? O que é que te causa, a maior das hipóteses, a preocupação com o que você está perdendo o seu sono, né? Porque as nossas prioridades, né, é aquilo em que aquilo em que damos mais prioridade, é aquilo em que devemos trabalhar para isso, né? E muitas das vezes perdemos o sono, né, com os nossos afazeres, né, do dia a dia, com as nossas responsabilidades, né, para cumprir com o nosso trabalho, né, onde ganhamos o dinheiro para manter a nossa casa, né, cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas obrigações que nós temos diárias, né? E muitas das vezes nós perdemos o sono com essas coisas, né, colocando ela como prioridade. Sabemos que sim, é algo, né, que devemos ter essa preocupação em cumprir, né, com as nossas obrigações, com os nossos deveres, né? Mas isto não vem em primeiro lugar, né? Esse arrodeio, né, que eu falei aqui é simplesmente, né, para trazer algo maior, algo que deve causar em mim, né, como é que eu posso dizer, uma pressa, se assim for a palavra certa, uma pressa ou algo que move em mim uma pressa da minha parte, um interesse maior da minha parte, que eu devo, né, buscar estas coisas em primeiro lugar, antes dessas demais, né? Depois que eu procurar essas coisas, que é o que eu vou falar aqui, em primeiro lugar, as demais, né, elas vão ficar em segundo plano, né, sabendo que elas também são importantes, mas mais importantes do que ela é isto que eu vou falar, que é você, ter a preocupação, se é assim que eu posso falar, de crer no Senhor Jesus Cristo, de resolver a sua inimizade com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a Bíblia nos diz que todos pecaram, todos pecaram. E por acontecer esse pecado, todos pecar, né, nós somos inimigos de Deus, porque Deus é oposto ao pecado, né? E nós devemos se preocupar com isto, dar o seu devido valor a isto, colocar estas coisas como primeiras nas nossas vidas. E muitas das vezes nós vemos as pessoas, né, trabalhando, pessoas sérias, né, para cuidar das suas coisas, para cumprir os seus compromissos, mas eles estão deixando para depois aquilo que vem primeiro, que é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador.
Porque a palavra de Deus, ela nos diz que depois da morte, né, é seguido ou segue-se o juízo, né? E ela também nos diz que o tempo da oportunidade, o tempo da graça, né, vamos dizer assim, é que a graça foi derramada, né, através, se é assim que eu posso falar, né, se a graça que está, a porta que está aberta, né, que é a porta da graça, e todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que pagou os seus pecados, né, que morreu ali na cruz para pagar os seus pecados, o justo de Deus, né, que foi enviado dos céus, nasceu de Maria porque ele se humanizou, né, pisou nesta terra contaminada pelo pecado, mas ele não tinha pecado, ele morreu ali na cruz sem ter pecado, né, porque a morte era para aquele que pecou e não para Cristo, mas ele tomou o lugar do pecador. Se você crê nisso, ele morreu, ele ressuscitou e Deus recebeu essa obra bendita que ele fez, e ele hoje subiu como um homem e está sentado à direita de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, se você crê que ele pagou o seu pecado a Deus, porque Deus o recebeu, tirou ele da morte, levou para os céus, ele se encontra à direita de Deus, um homem, né, que ele se fez homem. Se você quer que ele morreu no teu lugar, você é salvo. Isso é a porta da graça aberta, né? Então, todo aquele que nele crê será salvo, ou seja, é salvo, né? Então, nós estamos nesse tempo que a porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar. E ela pode se fechar para qualquer um depois da sua morte. Se você morreu sem receber Jesus, sem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que morreu no teu lugar para pagar a tua dívida a Deus, se você morrer sem crer nisso, sem descansar nessa obra bendita de Cristo, infelizmente a Bíblia nos afirma que quem morre sem crer em Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai sofrer a perdição, ele vai sofrer o castigo eterno. Está caminhando para a perdição. E muitas pessoas têm negligenciado isso, têm colocado as suas coisas do dia a dia como em primeiro lugar. E a gente, todos os dias, nós vemos pessoas partindo daqui, né? E muitas das vezes até sem entregar a sua vida a Jesus Cristo, sem receber, sem crer nele como seu Salvador, né? E isso é triste porque pessoas que partir dessa maneira vai passar a eternidade de tormento, não vai ter vida para ele, né? Então, no livro de Hebreus, nos diz, Hebreus 9, 27, diz: E como ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então Cristo, né, ele veio para tirar o pecado de todo aquele que crê, né? E isso ele fez ali na cruz, né? Pagando a Deus a dívida que ele requer de cada um de nós. Então, se você crê nisso, tá ordenado a um morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo, né? Cristo agora ele está para cada um, né? A porta da graça está aberta para todo aquele que crê, né? A porta da graça está aberta, mas um dia ela vai se fechar. E como eu disse, se você morrer hoje sem crer,
porta da graça se fechou para você, porque você teve todo o tempo e deu prioridade mais às outras coisas do que as coisas que realmente são prioridade, né? No livro de Mateus tem um princípio aqui que ele nos fala, a partir do versículo 19: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o seu coração, né, as suas prioridades está aonde estiver o tesouro. E no seguido texto, ele vai dizer no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, ou não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Então ele coloca aqui o dinheiro, mas isso pode ser qualquer outra coisa na nossa vida. Se nós der o seu valor maior a esta coisa, se nós der mais valor às coisas materiais deste mundo que vão perecer, mais do que as coisas de Deus, né? Vou colocar aqui, mais do que a minha salvação, né? Infelizmente, os seus tesouros vão perecer aqui na terra, os bens materiais vão perecer, e você, né, vai ter um destino de perdição, né? Então, ele continua aqui nesse contexto. Esse contexto aqui é do reino de Deus, né? Mas eu estou aplicando aqui a salvação, as coisas espirituais, né, ao seu devido estado de crer em Cristo como seu Salvador, estado de salvo ou de não salvo, certo? Eu estou aplicando essas coisas aqui, porque ele vai falar aqui do alimento do dia a dia. Não andei preocupado com o que comer, com o que vestir, não andei ansioso, né, com o que comer, com o que vestir, né? Porque ele diz que Deus cuida de cada um de nós, ele cuida das aves, né? Ele cuida dos passarinhos, né? E ele nos dá a vida, né? E a vida é maior do que as nossas vestes, né? Maior do que as nossas vestimentas. Ele vai falando aqui desse contexto do dia a dia, né? E quando ele chega no versículo 33, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós não sabemos se chegamos amanhã. Nós não sabemos, infelizmente, né? Então, em primeiro lugar, o que nós devemos fazer é crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, né? É crer nele como seu Salvador. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer: descansar nessa bendita graça, nessa obra bendita que Cristo fez, o Filho de Deus enviado, né? Ele morreu uma só vez, fez um único sacrifício, sacrifício perfeito que agradou totalmente a Deus, como eu li agora, né? O versículo anterior em Hebreus, né? No contexto que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, né? E Jesus Cristo fez um único sacrifício, né? E esse sacrifício perfeito e aperfeiçoará todo aquele que crê, né? E ele virá, buscar tirar daqui
todo esse que o aguarda, né? Ele vai fazer isso. Mas em primeiro lugar que você tem que colocar ele. Você tem que parar o que você está fazendo agora, né? E dar prioridade a ouvir o Evangelho, a ouvir de Cristo Jesus e crer nessa obra bendita que Ele fez e crer nesse Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu ali na cruz, veio a este mundo, se fez homem, né? Padeceu ali na cruz. Terceiro dia ele ressuscitou, ele subiu para o céu, está sentado à direita de Deus e virá nos buscar todo aquele que crê. Infelizmente, os que não crê que estiver vivo vai ficar aqui na grande tribulação, e aqueles que ouviram a mensagem e rejeitaram não vão ser salvos, vão viver eternamente no tormento. Mas a oportunidade é hoje. Você está vivo, você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, você está tendo a oportunidade de crer, meu querido. Isso é o Espírito Santo que nos move a ouvir esta palavra, né? Ele faz toda essa obra de salvação, né? Nos aproximando da palavra, fazendo-nos ouvir a palavra, né? Nós crer que Jesus é o nosso Salvador, descansar nessa obra bendita e aguardar o Senhor Jesus que virá nos buscar e nos levar daqui. Os mortos que morreram em Cristo crendo ressuscitarão na sua vinda, no arrebatamento, receberão seus corpos e subirão com os vivos que estão aguardando Ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Creia nesta palavra, a oportunidade é hoje, que você está vivo. O dia de amanhã, você não sabe, como a palavra de Deus diz, né? Ele vai dizer, né, por acaso, toda a sua preocupação pode acrescentar, né, 1 metro, ele diz um côvado, mas eu vou colocar aqui 1 metro na sua vida, um dia na sua vida, 1 minuto. Se você morrer hoje, todas essas coisas que você tem colocado em primeiro lugar vai ficar aqui. E você, né, se você não tiver colocado em primeiro lugar o Senhor Jesus, não tiver cuidado logo, né, do seu estado com Deus, você irá perecer. Vou ler um versículo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que todos sejam salvos. Infelizmente, nem todos vai ser, porque eles não vão crer. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então é agora, porque o amanhã você não sabe, o amanhã é incerto, o ontem você passou, o hoje você está vivendo, o amanhã ou daqui a pouco você não sabe. Então, em primeiro lugar, na sua vida, é resolver, né? É crer em Cristo como seu Salvador, né? Crer nessa obra bendita que Ele fez, e assim, você crendo, né, essas demais coisas vão ser acrescentadas, né? É coisas do dia a dia, né? É coisas que você pode correr atrás, mas em primeiro lugar, resolva a sua situação com Deus, né? E Cristo veio fazer isso. Ele veio nos reconciliar com Deus através da sua morte, né? Através do seu sacrifício. Ele pagou o pecado daquele que crê. Receba Ele como seu Salvador. Creia nele como o seu único e suficiente, que não tem nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, assim como diz em Atos capítulo 4. Não há salvação em nenhum outro
né? Só em Jesus Cristo. Não se iluda com essas religiões que pregam que as boas obras vão salvar, né? Que pregam que Santo Fulano vai salvar, que prega que se você fizer isso para Santo Beltrano, você vai se salvar. Não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro. Vou ler esse versículo, Atos dos Apóstolos, para encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro, só Jesus Cristo. Tá certo? Então, creia no Senhor. Você está vivo, está ouvindo? Creia no Senhor Jesus. As demais coisas você vai correr atrás, mas a sua questão diante de Deus, depois que você crer e descansar no Senhor Jesus, essa obra bendita está resolvida. E se você partir hoje, você estará com o Senhor. Até breve.